pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e feliz ano novo! Hoje é dia 1º de janeiro de 2023 e eu acho interessante a gente começar esse ano com uma reflexão sobre um assunto que a gente precisa torná-lo prático ao longo de todo o ano. E esse assunto é o respeito à liberdade de ser dos outros. E para a gente falar sobre isso, eu queria mostrar aqui uma historinha do X-Men, que é argumentada pelo Chris Claremont, que, aliás, é um dos excelentes argumentistas do X-Men. As suas HQs sempre foram muito boas. E essa história é uma história muito curta, que tem apenas os dois personagens, o Wolverine e o Noturno. Como você pode ver projetado aí na sua tela, ela se chama Ousadia. E eles estão lá, então, num combate de treinamento entre os dois, o Noturno se teletransportando, escapando do Wolverine, até que o Wolverine consegue acertar o Noturno, e durante um momento ele até acha que o Wolverine vai atacá-lo com as garras, mas ele não faz isso, evidentemente. E termina ali o treinamento com o Wolverine querendo sair de onde eles estão, que é um mosteiro. Então eles vão dar uma volta pela cidade. Mas, dada a aparência do Noturno, ele não acha interessante ir desse jeito para a cidade. Então ele diz: se você insiste, mas acho que a cerveja não vai ser tão boa, e ele usa um aparelho para induzir uma imagem, uma invenção do Homem de Ferro que o professor Xavier encomendou para o próprio Noturno. Então, com esse indutor de imagens, ele pode mostrar uma outra aparência que não a sua própria. Ou seja, ele não quer, de uma maneira, correr o risco de ser acusado, de sofrer intolerância. Então ele acaba se escondendo em um disfarce. Essa aqui é a grande ideia. E o Wolverine até diz: qual é, doente? Está com vergonha da tua própria cara? E aí ele responde: claro que não, só estou sendo prático, não quero aterrorizar as pessoas. E eles estão lá, então, saem, vão numa taverna, começam a beber e conversar, e aí o Noturno diz o seguinte: eu estava tentando o salto quádruplo quando tive que deixar o circo. E o Wolverine diz: você fala como se adorasse essa vida, cara, por que largou tudo? E aí ele responde: o circo foi vendido e o novo dono não me queria no trapézio. Ele pretendia me expor junto com as outras aberrações. Ah, então você é complexado, diz Wolverine. Não, não sou não, tenho orgulho de mim. Ah é? Pois um mergulhoso não deve se esconder atrás de brinquedos. Noturno, como é que nós, mutantes, vamos ser aceitos se a gente vive escondido atrás de máscaras? Quando é que vamos dizer para o mundo: isso é o que eu sou, pega ou larga? Nunca, porque a gente tem medo. Eu não, disse Noturno. Prove. Desliga essa coisa e saia do Harry, que é a taberna de eles estão, de cabeça erguida. Isso é loucura. Então não faça. Vai pelo caminho fácil. Para você é fácil falar, afinal, você não é tão diferente assim. Quando o professor Xavier me pegou, uma multidão estava atrás de mim. Só que ele lembra, né? Eles pensavam que eu fosse um assassino. Agora a história é outra. E ele decide, então, aceitar essa aposta, nessa proposta do Wolverine, desliga o aparelho e começa a sua aventura de ser quem ele é no ambiente público. Primeiro que o vê daquele jeito é o Harry, que é o dono do lugar, e está olhando para ele, nem piscou, ou seja, não fez nenhum comentário, e ele sai então dali, e uma das atendentes local diz: Harry, aquele homem tinha um rabo, e bem bonito. E aí eles saem para a rua, o Wolverine um pouco atrás e o Noturno na frente passeando. E à medida que ele vai passeando, ele vai se tornando mais à vontade para ser quem ele é. Ele começa a conversar com as pessoas, ele começa a ajudar uma mulher, por exemplo, que deixou cair uma bolsa no chão, ele vai lá, pega, e aí se revela um cavaleiro para ela, e aí ele vai agindo dessa maneira, né? Isso é bem interessante, ele vai sendo quem ele é, e de uma maneira gerando esse espanto por um lado, mas um espanto que o aceita, né? Afinal de contas, ninguém aqui está atrás dele para atacá-lo de alguma maneira. É claro que isso esbarra na realidade, né, que sempre existe. Nós temos aqui pessoas que, evidentemente, são intolerantes. E aí, quando descobrem que ele não está usando máscara, que é aquele rosto ali é de fato Noturno, eles começam a querer atacá-lo. E aí o Wolverine vai defender o amigo e vai defendê-lo com garras. Mas aí, no último momento, o Noturno agarra o Wolverine, eles se teletransportam para outro local e termina aquela parte ali naquela rua. E aí a conversa final é assim: você devia ter deixado eu terminar com um cara. Estragar meu passeio, ele não valia isso. Mas você tinha razão, Wolverine. Estou feliz de você ter me convencido a tentar essa grande ousadia. O que eu aprendi hoje, nunca vou poder retribuir. Ei, doente, para que serve os amigos? E aí termina a história. Essa história do X-Men, que é muito curtinha, é muito direta, né, direta ao ponto, a sua mensagem é muito claramente apresentada,
ela é muito importante exatamente por isso, porque ela fala com clareza de um assunto que a gente precisa discutir se a gente de fato quer construir um 2023 mais saudável e uma sociedade mais humana, que é a aceitação dos outros como eles são. Nós não deveríamos gerar uma sociedade na qual pessoas devessem se esconder atrás de máscaras, com medo de revelarem quem são. Afinal de contas, quem é que estabeleceu o padrão para julgar pessoas? Nós não temos esse padrão. Quem estabelece padrão para julgar o outro são sociedades totalitárias. E as sociedades totalitárias, nós sabemos muito bem como elas terminam. Terminam em extermínio de pessoas. A sociedade nazista, fascista, foi exatamente isso. Uma sociedade que estabeleceu um padrão como único, como absoluto, e todo o restante que destoava desse padrão foi considerado algo a ser destruído. Ora, se a gente age assim, seja nas vias práticas da violência contra o outro, seja nas vias igualmente práticas do discurso contra os outros, nós também somos igualmente intolerantes. Um novo ano que se inicia só será um novo ano se esse demônio da intolerância for expurgado do nosso meio, se for retirado com toda a força, se for denunciado com toda clareza, porque ele existe entre nós. Os números são absurdos. Em levantamento feito em 2022, se descobriu que o Brasil, por exemplo, lidera o ranking de assassinatos de pessoas trans. O país sozinho acumula 38,2% de toda a violência cometida contra pessoas trans no mundo. No Brasil, os negros somam mais de 80% das mortes. A taxa de homicídios de negros é 4 vezes maior do que a de não negros. Isso, obviamente, revela uma sociedade profundamente preconceituosa, racista e intolerante. Intolerância racial, étnica, intolerância sexual, intolerância religiosa. Ora, se a gente quer de fato construir em 2023, onde a sociedade possa ser saudável, possa ser um país melhor, essas coisas precisam ser claramente apresentadas, reconhecidas, denunciadas e extirpadas. É preciso que se possibilite que as pessoas sejam quem são e sejam com liberdade, sem medo. Viver com medo não é uma vida digna. Viver com medo da violência, viver com medo do outro, não é uma sociedade humana. Ao contrário. Então fica aqui essa proposta ousada que o Wolverine apresentou para o Noturno. Primeiro, de nós aceitarmos as pessoas como elas são e de vivermos uma sociedade de forma mais justa e mais humana. E a única forma de fazer isso é reconhecendo o problema como algo que existe e denunciando esse problema toda vez que ele acontece. Portanto, não se cale. Provérbios diz: abra a boca em favor do mudo. Ou seja, abra a sua boca, haja em favor daqueles e daquelas que não têm como se defender. Haja, faça algo. Não fique passivo diante dessa violência, porque somente agindo a gente vai poder construir um 2023 melhor. E esse é o desejo aqui do canal. Espero que a gente consiga ser, assim, uma sociedade mais humana ao longo desse ano, e que todo rastro de intolerância, toda prática de intolerância seja retirado do nosso meio. Bom, é isso, pessoal. Um excelente ano novo para vocês, que seja um ano novo de muitas realizações, muitas conquistas, de muita sabedoria, de muita graça de Deus, e que a gente possa se encontrar aqui outras vezes. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe o conteúdo, dê o seu like, é importante para o canal, e esteja aqui com a gente ao longo desse ano. Vai ter muita novidade boa. Um abraço e até lá.